Terça-feira, 33ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora, bem cedo, mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, meu caro ouvinte, esta é a derradeira semana, porque no próximo domingo, 34º, a igreja concluirá e nós estaremos lá, Deus querendo, para celebrar na terra a definitividade do poder de Cristo. Cristo, Rei do Universo. Esta semana, o Evangelho de São Lucas, no seu 21º capítulo, entre os versículos 5 a 19, nos colocou lá diante do belo templo de Jerusalém. Belas pedras, beleza como é próprio de templos sagrados. Às vezes a arte contemporânea, ela é inimiga da transcendência, tem sido usada como critério arquitetônico para igrejas moderninhas. E aí a gente vai a certas igrejas e diz, meu Deus, o que é isso? Não basta botar uma mesa, uma cruz e bancos. Isso são igrejas protestantes. Eles precisam de um púlpito para gritarem, precisam de algum símbolo cristão, às vezes uma cruz, às vezes não, e bancos. Nós nada temos a ver com os galpões da igreja, de tal igreja universal. Não. No entanto, às vezes, e não poucas, a construção de igrejas católicas parece estar somente preocupadas com o agrupamento de gente. Tem que abrigar mais gente. Preocupação verdadeira. Mas abrigar onde? Quem abriga o povo de Deus? Como a arquitetura, que tem uma tradição de 2000 anos, como a arquitetura sacra e religiosa, indicam as condições em que devem ser abraçados os fiéis quando celebram o centro absoluto da sua fé, a Santa Missa. Além do batismo, porta de todos os sacramentos, dos matrimônios, das exéquias, temos construído abrigos rústicos que depois a eles são quase impostas imagens. Há muitas igrejas que parecem ter dificuldades com as imagens dos santos. Alguém uma vez me disse que era por causa do minimalismo, que as casas das pessoas deveriam ser casas clean, leves, pouca coisa. Não sei se as cabeças estão vazias e, portanto, as casas também despidas. O conceito de simplicidade na religião é o esplendor. Mas, enfim, é o que temos assistido, inertes, mesmo inconformados. Mas isso tem um efeito terrível. As pessoas se educam naquele vazio simbólico. Por isso elas não têm dificuldade, nem sentem falta de irem para os galpões dos protestantes, que é mais ou menos o que eles passaram a vida vendo. Alguém gritando, pulando, batendo palmas, e esse vácuo iconoclástico. Isso aqui ou ali, e elas nem percebem, se percebem o pecado ainda é bem maior, que abandonando o essencial, que é a Eucaristia, mudaram só de galpão. Porque lembre-se que hoje a desculpa é o custo. Tudo é muito caro. Não tenha dúvida que é caro. Se é um imóvel tão único, a igreja não é multivalente. Ela é lugar de adoração. Lá está o Santíssimo Sacramento. Lá se celebram os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, o batismo, o matrimônio,
Portanto, é um espaço bem definido. Por isso, Cristo coloca em alerta seus apóstolos, e não por acaso, vejam, é uma coisa importante perceber. Por que ele coloca os apóstolos em alerta? Porque eles serão aqueles que irão indicar os caminhos do Senhor, que a eles foi revelado, seja no período histórico dos 3 anos de apostolado do Cristo, seja nos 50 dias de Páscoa e, sobretudo, de modo definitivo, na Páscoa, na festa de a partir do evento de Pentecostes. Os apóstolos são guias, por isso eles mesmos não podem se perder, são guias. Os apóstolos não podem se apaixonar por teologias temporárias, precisam manter-se dentro do foco da verdade revelada, palavra de Deus, né? Revelada na sagrada tradição e na sagrada escritura. Este é o ponto fulcral da pregação apostólica. O resto são teologias que servem para criar rodapé à verdade revelada. Além disso, quando falo tradição, sobretudo os dogmas, a fé não é feita de opiniões do Papa, do Bispo, do Padre ou do Diácono. A fé se ampara, de modo muito saldo, nos dogmas. Me lembro que, ao estudar na PUC do Rio de Janeiro, nos anos 80, de 82 a 85, não me lembro de quase nenhuma aula nós tínhamos alusões aos dogmas. Nós ouvimos falar de teólogos, sobretudo teólogos latino-americanos, teólogos da teologia da libertação. Esses tinham muita voz dentro do departamento de teologia, mas dogma mesmo eu não me lembro. E eu tenho guardado todos os meus cadernos, tanto os de filosofia quanto os de teologia. De quando em quando, para divertir-me, eu os abro e procuro rever as aulas, aquilo que eu consegui anotar das aulas, eu anoto bem e muito. E me lembro de muitos cursos em que tem páginas em branco, só com a data. Eu não conseguia recolher nada de específico naquela aula. Para dizer que uma imensa geração de padres e bispos foram, nestas universidades católicas, educados quase como protestantes, porque onde há teologia sem dogma, não há catolicismo. Um teólogo protestante, por mais importante que ele pareça, ele é o teólogo sem dogmas, senão não é teólogo protestante. Então ele está fingindo que é uma coisa, assim como um teólogo católico, que ignora os dogmas, não se aproxima deles com novas linguagens, com novas questões, mas sempre o dogma é que é basilar. Quando o teólogo é um teólogo de versículos, ele ainda não é católico plenamente. Ele precisa transformar a sua teologia dos versículos, amparar a sua teologia dos versículos nos dogmas. Ora, Jesus, na última parte, então, do Evangelho, diante da pergunta alvoroçada, quando sucederá isso? Jesus se coloca no lugar daquele que é o Criador, entendido como a fonte da criação. Nele todas as coisas foram feitas, o Logos, o Verbo, nada que foi feito sem ele. Proclama São João no seu prólogo. Por isso Jesus apresenta elementos históricos e cósmicos, guerras e revoltas, batalhas, terremotos, pandemias, sinais no céu, perseguição na terra.
Mas tudo isso não é apresentado como fim, mas se diz simplesmente que tudo isso será ocasião para que deis testemunho. E mais ainda, São Lucas, muito próximo da tradição joanina, diz: e para tal nem vos preocupeis, porque o testemunho é fruto da ação do Espírito Santo. E a última palavra do futuro é perseverança. Pela perseverança salvareis as vossas almas. Temos, portanto, um mapa e um fio condutor que evita a precipitação ou a indiferença, que é mais grave, sobre o fim do mundo, sobre o fim da história, sobre o fim.